duas estradas, uma escolha. Esse tema de hoje ele tem como base Mateus capítulo 7, verso 13 e o 14. Você que nos assiste sabe que a nossa vida ela é feita em cima de escolhas, sejam elas grandes ou pequenas, sejam escolhas importantes ou menos importantes. Mas você sabe que todos os dias nós fazemos escolhas na vida. Na realidade, essas escolhas refletem as decisões que nós tomamos na vida. É isso que acontece. Cada escolha que nós fazemos, nós estamos decidindo por algo. E você sabe que qualquer que seja a escolha que nós fazemos, elas podem ter um profundo impacto na nossa vida. Sejam positivo ou seja um impacto negativo. Mas eu quero te assegurar também que nenhuma das decisões que vocês tomaram até hoje se comparam a essa que vamos considerar com vocês nessa videoaula de hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero esclarecer algo para vocês. Por exemplo, eu não sou pastor, não sou filho de pastor, não sou líder de igreja, mas quero também deixar claro que eu respeito toda e qualquer religião, a crença de quem quer que seja, eu respeito. E outro aspecto também que eu quero deixar claro é que o nosso objetivo aqui não é converter ninguém, não. O nosso objetivo é ajudar pessoas de qualquer formação, cultura, religião, quem quer que seja, a adquirir conhecimento exato da Bíblia. Sim, adquirir conhecimento exato da Bíblia, não teorias religiosas. E por que esse conhecimento exato que Deus nos proporciona por meio da Bíblia ele é tão importante? Porque é esse conhecimento que vai nos ajudar a desenvolver a nossa espiritualidade. Esse conhecimento, por sua vez, ele vai nos ajudar a ver, a aprender que a vida ela tem um objetivo real. E esse objetivo real, ele vai nos proporcionar verdadeira fé, alegria e esperança. E isso é o que Deus ele quer para cada um de nós. Ele faz isso por meio das páginas da sua palavra, a Bíblia. Por isso, podemos dizer com toda certeza que a Bíblia é como um presente de Deus para cada um de nós. Não importa onde nós vivamos, em qualquer canto da terra, Deus ele deixou essa mensagem para você. Ele deixou essa mensagem para nós humanos. A Bíblia não é um livro de uma religião, de uma entidade, de uma pessoa, não, de uma nação, não. A Bíblia é um presente de Deus para todo ser humano em qualquer parte da terra, porque Ele quer que nós conheçamos a Ele, adquiramos esse conhecimento exato que Ele nos proporciona. E como nós vamos desenvolver esse conhecimento? Toda semana, se Deus nos permitir, a gente estará trazendo material novo para vocês e, se Deus quiser, vamos estar aqui juntos e misturados, fazendo essas breves considerações. Agora, falando do assunto de hoje, duas estradas, uma escolha. Veja o que Jesus Cristo ele disse sobre essas duas estradas e o que vai acontecer com os que andam por ela. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14, ele diz: Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Duas estradas, uma escolha. Se escolhermos andar na estrada larga,
Jesus ele destaca para nós aqui, ou nos alerta do resultado. Se escolhermos andar na estrada apertada, ele também destaca aqui o resultado final, a vida eterna. E sem dúvida, é isso que nós queremos para a nossa vida. E é isso que Jesus também quer para nós. Você percebeu no versículo 13 o que ele disse? Ele fala para mim, ele fala para você, porque ele disse aqui, ó, entrem pelo portão estreito. Que aviso amoroso de Jesus, né? Ele poderia simplesmente dizer, olha, tá aí 2 estradas, a escolha é de vocês. Não, ele não fez isso. Ele mostrou o resultado para os que andam nessas 2 estradas, mas aí ele alerta, entrem pelo portão estreito, ou andem na estrada apertada. O que Jesus sabia dessas 2 estradas? Primeiro que ele disse que a estrada larga e espaçosa leva à destruição. Por quê? Porque ele sabe que quem estabelece as regras nessa estrada são os humanos. E os humanos são limitados no que diz respeito ao conhecimento que têm. Os humanos são imperfeitos. É por isso que no livro dos Salmos, o próprio Deus, ele diz assim, no Salmo 146, versículo 3, não confie nos homens, porque não pertence a eles a salvação. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 19, ali Paulo diz que Deus considera a sabedoria do mundo como tolice. Às vezes nós ficamos admirados com o avanço tecnológico na medicina e em outros campos, com tamanha sabedoria humana, mas é limitada, como nós observamos, é tolice perante Deus. E são esses que estabelecem as regras para os que andam na estrada larga. Agora, podemos confiar nas orientações que Deus nos dá? Ora, Deus é o nosso Criador. No livro de Jó, no capítulo 36, versículo 4, o jovem Eliú, o jovem sábio, ele disse o seguinte sobre Deus, que Deus é perfeito em conhecimento. Então, o livro do Salmo destaca também que o conhecimento de Deus é insondável. Então podemos ter plena confiança no conhecimento e nas orientações que Deus nos dá. Por quê? Porque as orientações e as regras na estrada apertada, elas são estabelecidas pelo próprio Deus. E por meio da Bíblia, ele diz o que nós precisamos evitar e o que nós precisamos fazer para fazermos um percurso que nos conduza ao nosso objetivo, ao nosso destino final, que é a vida eterna. Por exemplo, aqui no livro do Salmo, no primeiro Salmo, capítulo 1, versículo 1, aqui Deus diz algumas coisas que nós precisamos evitar. Por exemplo, conselho daqueles que são maus, o caminho dos pecadores, evitar o grupo dos zombadores, aqueles que zombam das orientações, das normas de Deus, conforme estabelecidas na sua palavra Bíblia. São algumas das coisas que nós precisamos evitar se queremos fazer a escolha de andar na estrada apertada. O que Deus pede de nós? Aqui no versículo 2, ele diz, leia a minha palavra, faça isso dia e noite. Então Deus pede que nós leiamos a sua palavra, a Bíblia, e meditemos nela. Façamos isso com regularidade. Por quê? Porque é nela que nós vamos adquirir o conhecimento que Deus espera que nós adquiramos para que nós possamos crescer como pessoas espirituais. Quer ver por quê? Olha o resultado aí no versículo 3, ele diz,
Se você fizer isso, você se tornará como uma árvore plantada junto a correntes de água. Se tornará como uma árvore que dá o seu fruto na sua estação e cuja folhagem não murcha. E tudo que você fizer será bem sucedido. Esse é o resultado para aqueles que leem e meditam na palavra de Deus. Eles vão traçar o seu percurso de forma tranquila na estrada que conduz à vida. Tranquila? Não. Não, vamos ter problemas. Se essa for a nossa escolha, você vai ver que somos imperfeitos. Vamos enfrentar tempestades ou dificuldades que podem nos afastar da estrada da vida. Somos imperfeitos, todos nós cometemos erros todos os dias. Dos quase 7 bilhões de humanos hoje na Terra, 8 bilhões, não sei, não existe nenhum sequer que seja perfeito. Todos nós cometemos erros. Todos nós falhamos todos os dias. E Deus sabe disso. No livro do Salmo 103, versículo 14, ele diz que conhece bem a nossa formação e lembra-se de que somos pó. Ou seja, Deus sabe que somos pecadores, somos filhos de pecadores, temos tendências pecaminosas e estamos sujeitos a cometer erro. Mas Deus, pacientemente, Ele continua nos dando todo o suporte que nós precisamos para continuar fazendo o nosso caminho seguro na estrada que conduz à vida. No livro de Isaías, por exemplo, no capítulo 30, versículo 21, ele diz que caso nós nos desviemos para a direita ou para a esquerda, nós vamos ouvir uma voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, ande nele. Isso mostra o quanto Deus nos ama, o quanto Ele está interessado na minha, na sua salvação. É isso que Ele quer para nós, assim como seu Filho Jesus Cristo, que nos aconselhou: entrem pelo portão estreito. Mostra o quanto eles nos amam, o quanto eles estão interessados em nós humanos. E somente o conhecimento exato da Bíblia é que pode nos ajudar a fazer o nosso percurso nessa estrada apertada. Sem ele, é impossível que nós andemos nessa estrada apertada. Então, o objetivo nosso, como citamos, é ajudar você, ajudar quem quer que seja, a adquirir conhecimento exato da Bíblia. E se Deus quiser, toda semana nós vamos estar aqui juntos e misturados. Para você que nos assiste, aquele forte abraço e até a próxima.